Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu me chamo Gustavo Petri e hoje a gente vai estar falando um pouquinho melhor sobre rolagem, torque e momento angular. Esse aqui é um trabalho de física que está sendo orientado pela professora Danucci e basicamente a gente vai estar falando bem melhor sobre o capítulo 11 do livro Fundamentos da Física, de Halliday e Resnick. O mesmo aborda conceitos que a gente vai utilizar como rolagem, torque e momento angular. Eles são essenciais para a gente iniciar a compreensão sobre objetos que rolam e a física dos corpos rígidos, que são corpos que não vão ter deformação por conta de algo que está ocorrendo no ambiente. Então vamos iniciar falando da rolagem. A rolagem de objetos tem sido importante ao longo de toda a história. Desde lá no período antigo, na Ilha da Páscoa, onde o pessoal estava transportando aquelas estátuas gigantescas. E até no transporte do Velho Oeste ou no transporte de qualquer tipo de carroça ou coisas do gênero que utilizavam também rodas. Mas não precisamos usar exemplos tão antigos. A gente pode estar falando de atualidade também. A gente pode estar falando de pneus de carro, pneu de avião, pneu de bicicleta, enfim. Todas essas coisas rolam e estão no nosso dia a dia, de maneira muito frequente, inclusive. Mas, basicamente, o que é a rolagem? A rolagem vai ser um movimento de rotação pura somado com um movimento de translação pura. Ou seja, você pode imaginar, como por exemplo na engrenagem que temos aqui, algo que está indo para algum referencial, pode ser para frente ou para trás, somando o movimento de translação, que no caso aqui será o movimento que vai apenas para frente e para trás, com o movimento de rotação, que é o movimento que vai pegar a extremidade de ambos os eixos e vai estar fazendo este movimento aqui. Somando esses dois movimentos, a gente vai ter a rolagem, como no vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir. Vale ressaltar que, como a gente viu no vídeo, a gente está considerando o rolamento sem deslizamento, ou seja, a velocidade do solo ela necessariamente precisa ser zero, e a gente já vai entender um pouquinho mais para frente do porquê isso tem que acontecer. Dando continuidade ao assunto, agora a gente vai falar das forças e da energia cinética que estão compostas no movimento da rolagem. Como a gente acabou de ver, a gente pode dividir o movimento de rolamento em duas partes, o movimento de rotação e o movimento de translação. E sim, a gente pode calcular a energia de cada uma delas. Como? Com esta equação aqui. Esta equação aqui vai ser a resultante do somatório da energia cinética de rotação com a energia cinética de translação. A explicação, tanto quanto a dedução, de cada componente de todas as equações que vão estar presentes no trabalho daqui para frente, elas vão estar no trabalho teórico do que foi desenvolvido em adjunto a este trabalho de apresentação. Então, caso houver dúvidas, eu vou deixar o trabalho teórico na descrição do vídeo e você vai acompanhando juntamente com aqui a minha apresentação e lá está a dedução, bem como o detalhe de cada uma das equações, ok? Agora vamos falar do atrito. Como a gente viu anteriormente na física, o atrito ele pode ser dividido em dois, o atrito estático e o atrito cinético. Entretanto, para o rolamento, a gente vai estar falando só do atrito estático. Por quê? A gente já vai entender com o vídeo que eu vou mostrar para vocês. No vídeo a seguir, a gente vê o que acontece com algum objeto que está rolando quando ele possui atrito cinético, ou seja, quando a força ela é maior do que o ponto de contato ali que tem com o solo. A gente pode ver aqui o golzinho fritando o pneu, né? Nesse caso aqui, a roda de trás, que no caso não possui a tração da potência que o motor está gerando, ela tem atrito estático.
ela está girando normalmente. Mas aqui na frente tem atrito cinético, por conta da força que é muito grande. Se a gente pular um pouco aqui pra frente, a gente tem um exemplo de outro carro fazendo. E para calcular, nesse caso, o atrito cinético, a gente vai ter algumas contas muito mais complexas. Então, para esse caso, no capítulo 11, a gente vai estar abordando só o atrito estático. No caso do atrito estático, ele vai estar atuando para evitar o deslizamento, ou no caso, o atrito cinético, que é o que a gente acabou de ver. E aqui a gente tem uma figura que fala justamente sobre isso. Ali tem a aceleração sobre um ponto P, e no caso essa aceleração ela possui atrito estático, ali o Fs, e por conta disso o deslizamento está sendo impedido. Agora falando do torque, o torque é uma grandeza vetorial, ou seja, ela possui direção e sentido, e ela descreve a rotação de objetos em relação a um ponto fixo. A gente já vai entender melhor visualmente falando o que isso quer dizer. A magnitude de um torque ela é calculada utilizando uma fórmula, uma equação, e a sua direção, ou seja, a direção do torque, ela é determinada pela regra da mão direita, que é algo que a gente aprende em geometria analítica para produtos vetoriais. Então a gente pode ver aqui a definição do torque com essa imagem aqui. Se a gente parar para dar uma analisada ali no produto vetorial que o torque gera, no caso que o torque é uma força resultante ali de um produto vetorial entre a direção e a força. Mas visualmente, para ficar bem prático esse entendimento, a gente pode ver o vídeo desse senhor aqui utilizando uma chave de roda, onde está gerando torque ali para o parafuso ou alguma coisa do tipo que ele provavelmente está apertando. Ali possui a força e a direção, e como a gente pode ver aqui nessa imagem anterior, onde o torque está sendo gerado. Então, retornando aqui para o vídeo novamente, a gente consegue visualizar isso muito bem. Aparentemente estava bem solto esse parafuso. Falando do momento angular e de como ele funciona, bem como um torque, ele é uma grandeza vetorial. E ele é uma propriedade da física que descreve a rotação de um objeto. Ele é determinado por alguns parâmetros, como a massa do objeto, a distância do eixo de rotação e a velocidade do mesmo. Aqui a gente pode ver a equação do momento angular. E como eu disse anteriormente, bem como o torque, ele possui direção e sentido. A direção do momento angular ela é perpendicular ao plano de rotação, de acordo com a regra da mão direita. Em relação à conservação do momento angular, bem como a conservação de outras forças, desde que nenhum torque externo seja exercido ali na rotação que está acontecendo, o momento angular ele vai permanecer constante, como no experimento que eu fiz e que eu vou estar mostrando para vocês. As massas que vamos utilizar na conservação do momento angular serão duras. Fundamentos da Física do Halliday, nona edição, e um caderno de 20 matérias, que tem uma massa meio semelhante. Então aqui, eu vou começar a rotacionar e vou abrir os braços, e a partir do momento que eu fechar eles, a velocidade e a aceleração vai aumentar. E a partir do momento que eu abrir de novo, ela vai diminuir. No vídeo a seguir, a gente pode estar vendo outro exemplo de lei de conservação do momento angular, além do exemplo que eu tentei dar, no caso, na prática. Caso não tenha ficado muito bom ou não tenha ficado muito claro o exemplo que eu tentei dar. E é um exemplo muito interessante que mostra o movimento de uma roda de bicicleta de uma pessoa sentada em cima de uma cadeira. Neste experimento usaremos uma banqueta sobre uma plataforma giratória e uma roda de bicicleta. Giraremos a roda de bicicleta e sentaremos na banqueta segurando o eixo da roda. Quando mudamos o eixo de rotação da roda de bicicleta da posição vertical para a posição horizontal, notamos que todo o conjunto sobre a banqueta passa a girar no sentido contrário ao sentido de rotação da roda. Ao voltar à posição original, o conjunto para de girar.
Se invertermos a posição horizontal do eixo da roda, o conjunto também passará a girar no sentido contrário. Ao girar a roda da bicicleta, ela adquire momento angular, que é uma grandeza vetorial com módulo, direção e sentido. O vetor momento angular da roda se encontra na direção do eixo de rotação. Quando mudamos a posição do eixo da roda da direção horizontal para a vertical, alteramos também a direção do vetor momento angular. Para conservar o momento angular do conjunto todo, a plataforma girante passa a girar com o vetor momento angular no sentido inverso ao da roda, e dessa forma toda a plataforma que estava parada começa a girar. Pode-se notar que a velocidade angular de rotação do conjunto todo é menor do que a velocidade angular da roda de bicicleta, pois o momento de inércia do conjunto é muito maior comparado com o momento de inércia da roda. O mesmo efeito pode ser observado quando seguramos a roda girante em apenas uma das pontas do eixo e a posicionamos em cima da cabeça. Neste caso, também para conservar o momento angular, o conjunto todo passa a girar no sentido contrário à rotação da roda da bicicleta. Falando da segunda lei de Newton para as rotações, ela é indispensável, na verdade, na mecânica clássica no geral, não é mesmo? Mas para as rotações ela vai se comportar de uma maneira um pouquinho diferente. O somatório de todas as forças vai ser massa vezes aceleração, como a gente já viu anteriormente, mas ali a gente vai ter uma derivada também. Para a gente encontrar o torque de acordo com as leis de Newton para as rotações, a gente vai utilizar essa equação aqui abaixo, que vai ser um produto escalar entre a força e a direção, e a massa vezes a aceleração vezes a direção também. A aceleração angular de um corpo que depende da... A aceleração angular de um corpo depende da força aplicada e do momento da inércia. Quanto mais distante do eixo do giro, menor a força necessária para essa rotação, como a gente viu anteriormente com o meu experimento de eu girando. A gente diminuiu a distância ali e a gente aumentou a aceleração angular. Como a gente pode ver, eu rotacionei mais rápido naquele caso. Agora vamos para o conceito que eu acredito que seja o mais complicado que a gente está abordando nesse trabalho, que é o movimento de precessão do giroscópio. A precessão do giroscópio é um fenômeno muito interessante, no caso também, que consiste na mudança do eixo de rotação de um objeto, causando um efeito de giroscópio. Pode parecer meio confuso, como eu estou falando agora, mas no vídeo que a gente vai ver daqui um pouco, isso vai ficar mais claro. Pode ser explicado pela análise vetorial das grandezas envolvidas, ou seja, a gente vai estar trabalhando com o que a gente acabou de aprender, que é o torque e o momento angular. A gente pode provocar um movimento de precessão no giroscópio quando a gente coloca um disco, por exemplo, para girar rapidamente e soltar em um eixo horizontal a partir de uma inclinação. Quando isso ocorrer, a gente observa que o eixo começa a girar. O torque que é gerado pela própria massa do disco nessa situação. Então é um fenômeno muito interessante, essa questão do momento de precessão do giroscópio. A gente vai ver isso no vídeo a seguir. No vídeo que a gente vai ver agora, é um vídeo que foi desenvolvido pelo Departamento de Física da USP, e é um vídeo que é muito interessante, que explica, provavelmente bem melhor que eu, sobre o que é o movimento de precessão do giroscópio. Para este experimento usaremos uma haste presa numa base de madeira, um giroscópio, que é um disco que pode girar em torno de um eixo semelhante a um peão, e uma cordinha ou barbante.
O giroscópio tem um furinho no eixo para transpassarmos a corda. Ao girar o disco, a corda é enrolada no eixo. E quando puxamos com força, o disco gira em alta velocidade angular. Por causa da inércia de rotação, o disco tende a conservar este movimento de rotação com o seu eixo apontando sempre para a mesma direção. Esse efeito faz com que o giroscópio se mantenha em pé, mesmo apoiado em apenas um ponto no suporte de madeira. Porém, após alguns segundos, o giroscópio passa a executar um movimento cônico em torno do ponto de apoio, chamado de movimento de precessão. Isso acontece por causa da força da gravidade, força-peso, que aplica um torque sobre o centro de gravidade do disco. Mesmo numa posição quase horizontal do eixo de rotação, o disco não cai, mas descreve o movimento de precessão. Com o passar do tempo, por causa dos atritos, o disco diminui a sua velocidade angular até cair do suporte. Ou seja, o movimento de precessão do disco acontece por causa da força de gravidade que age sobre o disco. Se não houvesse a força da gravidade, não haveria movimento de precessão, e o disco manteria a posição do eixo inalterado. Após vermos o vídeo, aqui nós podemos ver o diagrama das forças do movimento de precessão do giroscópio. Ele pode parecer um pouco complicado, porque de fato ele é, mas no trabalho teórico eu entro em mais detalhes sobre esse diagrama de forças para ele ficar com uma compreensão mais acessível para todos. Mas, como eu disse anteriormente, ele não é um movimento tão fácil de ser entendido, tanto que deste capítulo eu particularmente o considero o mais complexozinho de você entender no geral, porque ali você tem duas rotações funcionando de maneira perpendicular no caso, não é mesmo? Mas se você abrir um pouco ele, você entender parte por parte, ele vai ficar mais fácil de ser compreendido. Desta forma, nós concluímos este trabalho. A gente abordou nesse trabalho o capítulo 11 do livro Halliday, né? A questão ali do rolamento, do torque e do momento angular. Esses conceitos que são essenciais para a gente entender o movimento de rotação, no caso o rolamento, de objetos rígidos. E por conta disso, a gente pode considerar que a gente tem agora uma visão geral sobre esses conceitos, destacando sempre, é claro, a importância do movimento de rolamento em várias aplicações. Como eu disse anteriormente, a questão dos carros e veículos que possuem rodas, enfim, mas também a gente pode ir para outras áreas, como as áreas das engenharias, no geral, que também utilizam muito do rolamento, e as ciências naturais. Aqui estão as referências utilizadas unicamente no trabalho teórico. E aqui estão os vídeos que foram utilizados neste trabalho. No trabalho prático, no caso. Muito obrigado por ter acompanhado, você que está assistindo. Espero que tenha gostado. Espero que tenha sido do seu aprendizado. Tentei fazer da maneira mais acessível possível para as pessoas. E caso a pessoa queira se aprofundar em cada conceito que eu falei aqui, o trabalho teórico vai estar em adjunto a esse trabalho. Espero que você tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, independente do horário que você esteja assistindo. As massas que vamos utilizar no experimento de As massas que vamos utilizar no Começa. As massas que vamos utilizar nesse experimento de conservação do momento angular serão um livro de
As massas que vamos utilizar nesse experimento agora para ver a questão do movimento. Filha da puta, porque